Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra quando chega essa hora que nós podemos ter essa conversa ao redor da palavra de Deus. E hoje eu quero meditar na mensagem em sua presença e sustentando esse pensamento com Isaías capítulo 6. Uma grande obra do Espírito Santo é que essa mensagem nos traz a presença de Deus. Essa mensagem, eu estou dizendo a mensagem como um todo, não apenas aquilo que foi pregado pelo profeta, mas o que foi revelado através da mensagem, revelado através do véu de carne, que foi o William Branham. O William Branham nada mais era do que um véu de carne. Atrás daquele véu estava a glória da Shekinah. E essa mensagem nos trouxe a presença da glória da Shekinah. Deus encarnado aqui no tempo do fim. Isso veio revelar para nós a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E atrás daquela pele humana escondia-se o grande e eterno Espírito Santo. Lá estava o maná escondido, o alimento espiritual em seu devido tempo. Lá estava a vara de Arão que havia reverdecido. Lá estava as 7 vozes do sangue. Lá estava o propiciatório, ou seja, o Espírito Santo em sua totalidade, em sua plenitude, veja, desceu ou condescendeu. Então, estar na presença de Deus é um milagre, é um mistério. Estamos vivendo num tempo de grande apostasia, não apenas da Bíblia, mas uma apostasia, um abandono completo dessa mensagem. Eu quero saber, esses que querem anular a mensagem à Bíblia, vão colocar o que no lugar da Bíblia e o que no lugar da mensagem do profeta. Veja, essa mensagem tem sido vindicada, provada, sustentada pela Bíblia, sustentada pelas evidências, sustentada pelas obras, sustentada pelos sinais, porque a mensagem não está apontando William Branham, não é a mensagem de William Branham. Nós não somos uma organização, não somos uma denominação. A mensagem aponta o Cristo. Cristo é um mistério de Deus revelado através dessa mensagem e através da vida do mensageiro de Apocalipse 10:7. Essa grande verdade, a grande verdade dessa mensagem é que ela aponta o Cristo. Então, esses que têm recebido a luz da palavra, eles sabem que isso não era apenas um homem, não era a ideia de um homem, não era um sermão de um homem, era Deus executando um plano, o plano da redenção. Veja, porque chegou o tempo em que o título de propriedade que Adão havia perdido seria devolvido à raça humana em Apocalipse 10. Esse é o ano de jubileu, depois que terminaram as eras da igreja. Veja, muitos homens no passado tiveram luz, mas muitos cabos estavam soltos e eles não puderam completar a obra de acordo com a profecia. Este é o tempo em que os misteriosos 7 trovões seriam revelados, que os selos seriam abertos, Apocalipse 10, verso 7, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria o mistério de Deus. Veja, isso é por toda a Bíblia. Esse é o tempo em que o documento que estava guardado num vaso de barro, veja, seria tomado. Veja, um homem que Deus podia tirar todo mundo de dentro dele, e esse homem pôde viver de fé na palavra, e Deus pôde manifestar os seus propósitos eternos para esse dia que nós estamos vivendo. Esse é o tempo do cumprimento de Malaquias 4. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviou o profeta Elias. Veja, um homem que pôde combater a religião organizada, combater a política, e para vindicar que ali estava o profeta Elias. Veja, nos dias de Elias do passado, veja, havia um rei corrompido chamado Acabe, casado com uma Jezabel, uma prostituta, uma idólatra, e esse homem morreu sangrando em cima do carro. Veja, e aqui a história de Israel se repete nos Estados Unidos, quando o primeiro presidente católico eleito pelo voto feminino, John Kennedy, veja, morreu sangrando em cima do carro. Essa é a profecia, isso estava indicando o ministério. Veja, esse é o tempo em que essa unção poderosa de Elias estava restaurando a fé original, levando o povo de volta
a fé apostólica de acordo com a profecia de Atos 3, Joel 2, Malaquias 4, vindicando a profecia. Esse é o tempo em que o sacerdote se levantou para dar o livro ao profeta na plataforma para cumprir a segunda metade de Isaías 61, verso 2. Esse é o tempo que nosso Eliezer se apresenta para guiar Rebeca ao encontro de Isaac no meio do caminho. Veja, esse é o tempo de Ruth e Boaz. Veja, Ruth voltando do exílio junto com sua sogra, vieram no tempo da colheita, era o tempo do grão maduro. E lá estava Boaz no campo. Veja, e o chefe dos segadores apontou Ruth a Boaz. São profecias? Como vão anular isso? Como vão anular a mensagem? Como vão anular? Veja o abandono que teve o profeta quando ele demonstrou pelo pilar de fogo que ali estava o mesmo Elias do passado. Elias disse lá no passado, o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Por isso o pilar de fogo foi fotografado na cabeça do profeta, exatamente no dia em que os profetas de Baal estavam desafiando o profeta, desafiando o Mombrana. Veja, e o fotógrafo capta a luz sobrenatural na cabeça do profeta. Disse que então o cientista do FBI, a câmera não capta psicologia. A luz bateu na câmera. Veja exatamente o desafio do passado. Agora, quando foi que aqueles homens voltaram para serem batizados? A exemplo de Elias do passado, depois que Elias demonstrou o poder, Deus respondeu com fogo. Veja, eles continuaram crendo em Baal. Hoje a mesma coisa, eles continuaram com suas denominações. O Mombrana foi abandonado no final do seu ministério, ele quis parar de pregar, ele teve um assalto de baixa estima, ele quis ir para a montanha, deixar sua barba crescer e virar um caçador e assim por diante. A exemplo de Elias, que se arrastou para debaixo do pé do zimbro e pediu a morte. Deus está vindicando o seu servo, vindicando a sua mensagem. Então veja, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E clamavam uns para os outros, dizendo, veja, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Veja, que visão gloriosa. Então prega o profeta a mensagem em sua presença. O que faz um crente quando se depara com a presença de Deus? Nós vimos a presença de Deus manifestada através desse profeta, através dessa mensagem, vindicando a autoridade dessa verdade, a autoridade dessa mensagem. Então, diz o Mombrana assim, no parágrafo 29, nós vemos Isaías, em Isaías 6,5, como nós acabamos de ler, este grande e poderoso profeta. Ele é um dos maiores profetas que há na Bíblia. Há 66 livros na Bíblia, há 66 capítulos em Isaías. Isaías começa em Gênesis, na metade de Isaías ele introduz o Novo Testamento, no fim de Isaías ele introduz o milênio, exatamente Gênesis, o Novo Testamento e Apocalipse. Perfeito? Isaías foi um dos maiores profetas, mas um dia, veja, havia estado descansando sobre o braço de Uzias, o grande rei. Uzias tinha sido tirado dele e ele estava abatido. Veja, e ele era um excelente companheiro, e ele era um bom e justo homem, se bem que esse rei justo, um bom rei, o reconhecesse como um homem santo e o mantivesse em seu templo. Isaías via visões, Isaías pregava a palavra, ele era um ministro, Isaías era um homem santo, mas um dia, estando no templo, ele caiu numa transe e viu a glória de Deus. Ele viu os anjos com asas sobre as suas faces, asas sobre os seus pés, voando com asas, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele profeta compreendeu que ele não era nada. Ele disse, ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros. Um profeta, um dos mais poderosos profetas da Bíblia, um deles. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito entre gente com lábios impuros. Ai de mim, disse ele, porque eu vejo a glória de Deus. E ele disse, quando aquele anjo clamou, os umbrais do templo se sacudiram para frente e para trás. Irmão, isso lhe afligirá.
Não somente os umbrais do templo sacudirão, mas todos os céus e terra sacudirão quando ele vier novamente. As montanhas fugirão e o mar se desvanecerá e gritarão: esconda-nos da face daquele que se senta sobre o trono. Será um tempo terrível, e lhe digo, amigo pecador, seria melhor você estar fazendo um exame detalhado disso, isto é certo. Agora Isaías disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito entre gente impura, e eu pertenço a este povo que tem lábios impuros. Agora recordem, se esses homens tão santos se reconheceram pecadores na presença de Deus, que fará o pecador e o ímpio naquele dia? O que farão as pessoas que se sentam nas reuniões? O que farão as pessoas que têm visto o poder de Deus? Que têm ouvido a contagem regressiva na palavra? Que têm visto o próprio Deus manifestar-se? E sem sombra de dúvida, cada escritura cumprida, e ainda assim tentarão chegar ao céu sem serem nascidos de novo e sem receberem o Espírito Santo? A Bíblia disse: se um homem justo dificilmente é salvo, aonde o pecador e o ímpio aparecerão? Em que tipo de lugar estaremos nós? Se nós vemos o próprio Deus revelar-se exatamente diante de nós e vemos a glória de Deus do mesmo modo como aqueles homens viram. E aqueles tipos de homens gritaram em altas vozes, profetas e sábios, sobre quem a palavra está baseada. Se eles clamaram e caíram aos seus pés e gritaram: eu sou um homem de lábios impuros, o que será então para aquele homem que nem mesmo confessará os seus pecados? O que isso será quando, ou então para aquele ou aquela adolescente que não confessará os seus pecados? O que será para aquele homem de coração endurecido que pensa que ele sabe mais acerca da criação do que o próprio Deus? O que acontecerá para aquele homem que tem gasto toda a sua vida tentando anular a Bíblia? Onde aparecerá aquele sujeito? Pense nisso. Aonde vai aparecer, ou onde vão aparecer esses que querem anular a mensagem? Aonde vão aparecer esses que querem anular o ministério do Mombrana? Aonde vão comparecer esses que querem anular a Bíblia? Vão botar o que no lugar dela? Um profeta qualquer? Sem vindicação? Sem escritura? Sem base bíblica? Veja, mas ali estava um homem completamente vindicado, as 7 letras em seu nome, o dia do seu nascimento, debaixo de uma estrela, vindicado pela Bíblia, vindicado por sinais, vindicado pelas mesmas obras, vindicado por Deus. Hebreus 4:12. Aonde vão comparecer esses que querem invalidar a verdade da palavra? Nos dias de sua estada sobre a terra, Mombrana desafiou todas as autoridades eclesiásticas, desafiou os sábios, desafiou os gnósticos, desafiou os espíritas, desafiou os hinduístas, desafiou os maometanos, os budistas, desafiou todas as religiões. Ninguém pôde parar-se diante dele, ninguém pôde tomar a Bíblia e invalidar sua doutrina, ninguém podia parar perante o pilar de fogo. E como é que agora, depois de 60 anos, aparecem esses apóstatas querendo confundir a mente do povo, que não produziram nem 1% daquilo que produziu o profeta? Veja, mas eles agora com seus espíritos, o mesmo demônio que invalidou Jesus Cristo, que invalidou Paulo, que invalidou os profetas, eles mataram os profetas. Veja, os mesmos demônios que invalidaram o ministério de Moisés, que invalidaram o ministério de João Batista, que invalidaram o profeta Isaías, cerraram ele pelo meio. Esses demônios nunca morreram e eles estão aqui para assaltar a mente desses que nunca receberam a revelação, que não conhece a Deus em espírito e em verdade. Irmão, o meu conselho é: leia as mensagens, fortaleça a sua fé, estude, medite. O Espírito Santo te guiará em toda a verdade. O Espírito Santo confirmará em seu coração que a Bíblia e a mensagem estão totalmente vindicadas pelo Espírito Santo. Veja, Deus trouxe Jesus aqui no século XX para provar que Jesus não é um mito. Veja, Cristo em vós, a esperança da glória. Foi isso que foi manifestado no ministério do profeta Elias. Deus te abençoe. Deixa aí o teu comentário. Eu gosto de ler e ver se sua inscrição está ativa. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.